E aí, pessoal, bacana? Joinha, vamos dar sequência aqui mais uma vez no nosso conjunto de ferramentas possíveis para você utilizar aí no Hackathon EAD. Né? Eu estou dando uma sequência de ferramentas, simplesmente, é uma questão só de referência. Vocês fiquem à vontade para usarem o que vocês quiserem e coisas que a gente nunca viu na vida, certo? A proposta é essa, quanto mais inusitado for, quanto mais criativo for, melhor. Ok? Bom, a ferramentinha que eu uso com muita frequência, que é o MailChimp. MailChimp é uma ferramenta de enviar mail marketing muito bacaninha, gratuita para até 2.000, uma lista de 2.000 e-mails, uma coisa assim, é bem legal. Né? Não tem segredo nenhum, é uma questão só de acessar o site, fazer o cadastro, né? E disparar as listas. Então, eu tenho o cadastro já aqui, né? Mas é acessar o cadastro, criar as listas. Você pode criar listas manualmente, importar de algum lugar. Ele importa do Excel, por exemplo, facilmente. Ele integra com o Google Drive, né, lá no Google Forms, também sem problema. Nada que um videozinho no YouTube de como é que cria uma campanha resolva rapidinho, você entende como é que funciona. Ele tem alguns templates já prontos, né, para se aplicar, né, templates do formato do e-mail, né. Esses aqui são alguns exemplos que eu já usei em algumas campanhas que eu fiz pessoalmente para o curso lá de Sistema de Informação. Né? Mas enfim, então é uma ferramentinha bem legal, mailchimp.com, ok? Bom, se por algum motivo vocês precisarem de entregar algum serviço, né? Precisar de algum servidor rodando em algum lugar, vocês conseguem criar uma conta gratuita na Amazon AWS, Amazon Web Server, Web Services, certo? Ele tem a opção de criar uma conta gratuita por até 1 ano. Ele precisa de um cartão para poder criar, mas ele não vai te cobrar nada no cartão e você consegue cancelar sem estresse, sem problema, imediatamente. Funciona bem, já usei. Atualmente não uso o Amazon não, eu uso DigitalOcean, mas já usei a Amazon durante muito tempo e sem problema. Então é possível, bastando preencher um cadastro, você tem 12 meses gratuito, numa maquininha com 20 GB de HD, uma coisa assim. 20 GB de HD para um servidor web é tranquilo. Ele roda Linux, né? Enfim, tem todos os serviços, uma grande parte dos serviços da Amazon gratuito. Vale muito a pena acessar e testar. DigitalOcean é um concorrente da Amazon, é até mais barato, inclusive, que a Amazon. Atualmente eu uso o DigitalOcean, gosto muito do DigitalOcean porque tem 2 botões, sabe assim, é bem do tipo assim, criar a máquina e play, sabe assim, cria o servidor e dá play, sabe? Ele está pedindo para eu autenticar aqui. A autenticação dele também é interessante. Você autentica, mas ele não deixa você autenticar, ele te manda um e-mail com um código. Por que ele está deixando autenticar? Porque eu não paguei? Agora foi. Ele mandou, foi uma notificação de que eu estou devendo $3 lá, 3,10 centavos de dólar. Você consegue pagar ele com PayPal também, você não precisa nem ter cartão internacional, você consegue colocar crédito no PayPal, no seu banco, por exemplo, via boleto, e com crédito no PayPal você paga o DigitalOcean, funciona bem. Uma maquininha, 512 MB de memória, 20 GB de HD, rodando o Ubuntu 14, nesse IPzinho aqui bonitinho, depois vocês ataquem ele para poder ver se ele tá bom ainda, se ele tá esperto, né? Roda um servidorzinho de teste que eu tenho lá, $5 por mês,
e funciona super bem, assim, sem problema, né? Especificamente agora não tem nada rodando nele, mas é um servidorzinho que funciona bem bacana, certo? DigitalOcean. Bom, sobre ferramentas de pesquisa, né? Eu gosto muito para esses eventos de usar o Google Trends. O Google Trends, ele é uma ferramenta de tendência. Você consegue verificar trends.google.com. Você consegue, por exemplo, testar a comparação entre expressões específicas. Eu quero testar o que estão falando mais hoje, se é Trump ou se é Obama, por algum motivo, né? Enfim. Então você consegue testar palavras-chave do seu negócio, por exemplo, para poder verificar se está em tendência de consultas no Google. Isso gera uma percepção melhor se aquilo é uma tendência ou não, ou se a tendência está em queda, né? Ou se aquele termo está em queda de audiência, né? Está em queda de interesse, né? Você consegue perceber isso. Aí eu criei alguns, por exemplo, assim, basicamente é assim. Eu quero um tópico, por exemplo, Java, que é uma linguagem de programação, aqui, Java, linguagem de programação. Eu quero testar Java com C Sharp. C Sharp, C, por exemplo, linguagem de programação. Aí ele testa os dois, tá vendo? Eu tenho aqui o volume de uso no Google, o volume de pesquisa no Google, né? Não é a quantidade de pesquisa, viu, pessoal? Às vezes a gente tem uma impressão errada. Não é a quantidade de pesquisa, é o volume de pesquisa comparado com o outro, certo? Do volume total do ponto que você tá usando até agora. Então, eu consigo comparar Java com C, por exemplo, e descobri que em dezembro, no dia 25 de dezembro, os programadores vão descansar. Tá vendo que tem uma queda do interesse nessas palavras, tanto de Java quanto de C, né? E eu consigo verificar aqui, nos últimos 12 meses, na última hora, nos últimos 7 dias, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 7 dias? Olha, nos últimos 7 dias de Java e PHP, estão oscilando, Java e C. Posso testar mais uma, Java, C e PHP, linguagem de programação. 3 linguagens de programação. Olha lá, elas oscilam, estão oscilando bastante, por quê? Porque deve ser os ciclos da semana, aliás, as horas do dia, né? Então, às 3 da tarde é quando se pesquisa mais, os 3, praticamente os 3. O pessoal do PHP pesquisa mais um pouquinho mais tarde, às 6. De novo, próximo das 3 horas. Enfim, então tem um ciclo recorrente, isso pode ser útil para você no seu negócio, certo? Eu testei alguns aqui, eu criei algumas comparações, só para tornar um pouco mais relevante esse conteúdo para a gente. Então, por exemplo, 3 caras aí de negócios, né? Enfim, um autor, um executivo e um empresário. O John Maxwell, Jack Welch e o Jorge Paulo Lemann. Enfim, como é que é a relação deles? Olha só, tá vendo que tem picos semelhantes, por algum motivo tem uma relação, né? Ou por que será que tem essa relação, né? Às vezes você consegue explorar isso, né? Por que está numa tendência de queda, por que está numa tendência de alta? Você pesquisa qualquer termo que você queira e você pode usar isso a seu favor lá no seu negócio, certo? Um outro exemplo, por exemplo, eu tenho aqui a pesquisa de Rousseau, Piaget e Maria Montessori, né? Montessori. Olha só que interessante, aqui é 25 de dezembro, Natal todo mundo para, né? Tá vendo? Olha só como é que é uma tendência interessante. Então, por exemplo, qual seria a melhor data para lançar um conteúdo, um aplicativo, um serviço sobre educação, por exemplo? Não seria o Natal, nos últimos 12 meses. Porque foi o momento que
menos gente interessada nesses três caras, nesses dois caras, né, e nessa senhora, que teve muito menos interesse. Ou seja, as pessoas param de usar a internet no Natal. É fato. E teve um outro pico, ó, dia 9 de abril. Por que será que 9 de abril teve aliás, um pico não, uma depressão, né? Teve uma queda dessa dia 9 de abril. Não faço ideia, tem que pesquisar. Né? E depois teve tá indicando uma retomada aqui de interesse, tá vendo? Nos últimos dias, setembro e outubro, né? Tá indicando uma retomada, principalmente do Rousseau e do Piaget. Alguma coisa está levando a isso. Enfim, é entender esses detalhes, certo? O último exemplo, acho que é das linguagens, né? Também é uma comparação delas. Node.js, JavaScript, Java e PHP. Olha lá, mesma coisa. É em dezembro, de 25 de dezembro a 31 de dezembro, ninguém faz nada nesse mundo, tudo para, ninguém pesquisa no Google. Mas existem alguns momentos de alta, de baixa. Né? A gente pode pesquisar, por exemplo, para fazer a pesquisa, basta eu excluir aqui os termos. Né? Eu excluo os termos e adiciono novos. Então, por exemplo, eu posso pesquisar por Internet Explorer, navegador de internet, Firefox, navegador de internet, Opera Browser, navegador web e Chrome, navegador web. Como é que está a pesquisa desses caras nos últimos 12 meses? Mas eu posso pesquisar, por exemplo, desde 2004, por exemplo. Olha só como é que acontece a evolução. Como é que é o interesse, como é que o interesse vai acontecendo, né? Então aqui, ó, eu tenho o Opera, é o amarelinho aqui, ó. Ele vem sempre naquela demanda de sempre, né? E vai que vai. O Explorer, lá em 2004, o Explorer tinha uma relevância muito maior, ele diminuiu. Quando chegou o Chrome, o verdinho é o Chrome, ele tomou um baque grande e começou a cair. O Chrome ganhou muita força e passou todo mundo, né, em relação à relevância, e hoje em dia está nesse cenário atual um pouco estabilizado. Né? Algumas quedas fortes aqui em alguns momentos, de um ano para outro. E para aí eu posso pesquisar. Eu posso pesquisar ainda segmentando por região. Eu posso pesquisar só no mundo, só no Brasil, por exemplo, né? Como é que é o comportamento dos navegadores no Brasil? É relativamente, não, um pouco diferente. O Opera, por exemplo, no Brasil ainda é o último. O Explorer ainda é um pouquinho melhor que o Opera. Melhor não, ele é mais pesquisado, né? Eu gosto muito do Opera. Ele inclui até algumas notas, ó. Uma melhoria na atribuição geográfica foi aplicada a partir de tal. Outra nota. Que foram alguns dentes, tá aqui também, ó. Alguns momentos que segmentaram melhor os dados. Enfim, o Google Trends é uma ferramentinha muito útil para você analisar o que o mundo está falando do que você está pensando. Ok? Bom, então tá. Aí agora para desenhar. Aí eu quero criar a minha aplicação. Eu quero fazer ela ficar bonita. Ou pelo menos criar um esquema dela, né? Eu já usei muito, gosto bastante, mas pena que ele é em Flash, que é do Balsamiq. Né? Balsamiq.com, com Q. Ele roda em Flash. Isso traz alguns problemas, às vezes, em alguns momentos, né? Bom,
como é que funciona? Você tem uma biblioteca de elementos, né, de interface que você pode arrastar e começar a desenhar. Então assim, arrasta, solta, desenha, arrasta, solta, aí clicou 2 vezes, mudou o conteúdo e ele muda o desenho, né? É bem simples assim. E você vai desenhando a sua interface. E você consegue inclusive fazer ele funcionar de uns lugares para outros. Assim, eu quero criar várias páginas e clicar de uma página e ir para outra. Então você consegue fazer um mockup, fazer um diagrama aramado do seu sistema. Isso é um deles, certo? O Mockingbird também faz isso, e faz muito bem feito também. Só pegar aqui a URL dele. O Mockingbird tem um projetinho já de exemplo que eu estava testando. Dá para vocês projetarem também. Tudo de maneira colaborativa. Todas as ferramentas são colaborativas. Então coloca todo mundo do grupo lá dentro. Vão ter uns que não vão saber fazer nada. Vão ter outros que vão perceber. Vão ter outros que vão saber fazer alguma coisa. Mas no fim todo mundo aprende uns com os outros. Isso que é o mais bacana. Certo? Só porque eu falei, o Mockingbird não está rodando. gomockingbird.bird.com. Bom, não está rodando, mas funciona bem. Agora, o mais legal de todos, que eu acho, e que vale a pena gastar um tempinho com ele, é o Pencil. Ele chama Pencil, e ele funciona como um plugin do Firefox, mas você consegue baixar ele, você consegue rodar ele no seu computador como um software desktop local, né? Enfim. Ele já tem uma série de templates, né? Tá vendo? Ele tem stencils e templates para Android, para iOS, para Dojo UI, que o Dojo é um framework que a gente usa, SJS, enfim, então ele tem já alguns conjuntos, né? Eu cliquei na propaganda dos ícones aqui. De stencils, né? De modelos prontos para essas aplicações. É bem bacaninha, eu recomendo ele, eu tenho ele aqui, ó. Pencil. Só é um pouco pesado, porque ele roda baseado num navegador. Então ele sobe o navegador junto, fica meio chatinho de usar, mas ele é bastante completo, gratuito e funciona muito bem. Só acabar de carregar ele aqui. Aqui, ó, create a new document e por aí vai. Eu tenho, posso fazer Windows, né? Eu posso fazer só um diagrama, um chart, né? um gráfico qualquer, né? Que eu quero um flow chart, né? Um diagrama de fluxo, por exemplo. Pode ser uma aplicação mobile, pode ser um telefone, um tablet, né? Eu tenho os stencils iOS, os stencils, os wireframes iOS, né? E os desktops, para poder fazer os blocos desktops. Então, por exemplo, tem mais aqui, ó, elementos web GTK, quando é o caso. Por exemplo, vamos fazer aqui um mobile Android. Eu vou arrastar um tablet, por exemplo. Olha só, ele fica grandão aqui, mas dá para controlar aqui o tamanho do negócio. Bom, então eu tenho aqui a minha tela do tablet, depois eu consigo regulá-la aqui. Eu só consigo girá-la aqui, eu estou meio perdido nele aqui. Força, aí, beleza. E a partir daí eu começo a montar dentro dele, por exemplo, os elementos que eu quero. Então, tem uma barra de notificação azul,
Enfim, eu vou desenhando a interface aqui dentro para ela representar o que eu quero que a minha aplicação represente, certo? Uma vez desenhada, você consegue simular, você consegue criar uma informação mais precisa sobre a percepção visual da sua proposta de aplicação, enfim. Você cria os seus projetos, os seus mockups nesse sentido. Eu gosto muito do Pencil, ok? Discard changes que eu não quero salvar. Ok, galera? Beleza? Bom, essas ferramentas estão todas naquele link lá da apresentação do primeiro vídeo. Qualquer coisa, tamo aí. Fechado? Valeu, pessoal. Até mais pra vocês. Tchau, tchau.